Fala galera, estamos de volta agora para o nosso terceiro e último tópico, aonde nós vamos falar sobre nasceu o Salvador. O apóstolo Paulo, no início da nossa lição nós vimos que o apóstolo Paulo disse que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4, nós vimos lá no início da nossa revista. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E como nós vimos, é o momento perfeito da história. Como eu falo lá na introdução. Então é importante você ver o vídeo da introdução. É o momento perfeito da história conforme o plano estabelecido por Deus. E conforme ali nós vemos, séculos antes, Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz assim: E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que interessante. Desde os dias da eternidade, tempos antigos, eterno, então Cristo estava com Deus. Essa é a prova. Cristo estava com Deus. João, quando ele precisou escrever o seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo que ele escreveu, ele trouxe ali no verso 1, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João estava provando ali que Cristo era o verbo e que Cristo era Deus, que ele estava desde o princípio. E aqui Miqueias diz, desde os dias da eternidade. Então, o Salvador, ele precisava nascer em Belém. A salvação viria de Belém. Então, o interessante é que o imperador romano decretou a realização de um censo e os judeus deveriam se cadastrar em sua cidade natal. E por serem descendentes de Davi, José e Maria tiveram que ir a Belém. E Maria estava grávida do Messias e ela acabou dando à luz a um menino em Belém, que confirmou a profecia de Miqueias. E segundo a orientação prévia do anjo Gabriel, que anunciou a Maria a sua concepção virginal, e a criança recebeu o nome de Jesus, conforme Lucas capítulo 1, verso 26 e 38. Por isso nós precisamos ler o livro, primeiro capítulo de Mateus e o primeiro capítulo de Lucas, para entender ali a fala do anjo com Maria, quando iria suscitar ali para ela um filho. Capítulo 1, verso 26 diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. José da casa de Davi, José da descendência de Davi. Leia a genealogia de Mateus e leia a genealogia que está em Lucas. E você vai entender que José fazia parte da descendência de Davi. Então, Jesus não poderia vir de qualquer família. Deus não poderia escolher qualquer mulher. Escolheu Maria, que estava desposada ali, casada com José, que na verdade ela ainda estava noiva de José. Eles não tinham confirmado o casamento. Ela estava noiva, no período de noivado. Então Deus escolheu da descendência de Davi, Maria, que era a esposa de José, para trazer Cristo a esta terra. Então viria nascer o Salvador lá em Belém. E Jesus ele foi circuncidado no seu 8º dia, conforme o costume dos judeus. Por isso ele nasceu sob a lei. Então ele precisava passar por alguns ritos, ele precisava passar por alguns rituais para que se cumprisse. Então, ainda no templo, José e Maria encontraram com Simeão, homem justo e temente a Deus. E Ana, a profetisa, mesmo já sendo idosa, eles se mantinham fiéis a Deus e presentes no templo. Olha que interessante. Eles não se afastavam do templo. Eles cumpriam ali
os seus dias. E nós precisamos também ter este privilégio de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, ali adorando, cumprindo o nosso trabalho, cumprindo o nosso ritual, a nossa meta, que é adorar ao Senhor. E o interessante é que puderam ver o cumprimento da promessa de Deus em Jesus. Conhecedor das promessas, Simeão pegou Jesus nos braços e exclamou: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, que está lá em Lucas capítulo 2, verso 29 e 30. Então, o nascimento de Jesus foi a verdadeira manifestação da graça divina, que é o favor imerecido de Deus, o qual está disponível para a salvação da alma e a redenção dos pecados de todo aquele que crê e confessa Jesus como Cristo de Deus, como o Messias de Deus. Então Jesus ele veio ao mundo resgatar os perdidos. O Todo-Poderoso deixou a sua glória para ser um de nós. Jesus se fez carne e habitou em nosso meio, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Lá em 1 Timóteo, nós vamos ver que é interessante. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, que diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Lembra daquela aliança que eu falei no começo? Lá no primeiro vídeo? A aliança que Deus tinha com Adão e Eva, que tinha com o homem, só que o pecado desfez e houve um abismo entre o homem e Deus. Jesus veio ao mundo resgatar. O Todo-Poderoso deixou a sua glória para ser um de nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O nascimento de Jesus, que o nome significa Jeová é a salvação e Yahvé é a salvação, ele renovou esta aliança. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação se você está em Cristo. Jesus nasceu. Por que um Salvador? O Messias prometido e Jesus nasceu. O Salvador precisava renovar esta aliança, restaurar esta aliança que fora quebrada por Adão. Então Cristo ele veio para nos transformar, para nos resgatar, para ser o mediador entre nós e Deus. Esta é a promessa do Pai que se cumpriu em Cristo Jesus. Na plenitude dos tempos, no tempo oportuno, no tempo exato, ele trouxe o Messias, ele trouxe o Salvador. Então nós temos prova suficiente que Cristo é o Salvador. Nós temos provas suficientes no Velho Testamento que Cristo, que Jesus é o Messias prometido. E nós temos provas suficientes aqui na nossa Bíblia que Cristo é o único intermediador entre Deus e os homens. O único que pode e que pode nos ligar a Deus. O único que pode restaurar esta aliança. Então, que você leia a tua revista, que você entenda esta lição e que você entenda que Cristo é o nosso Salvador. Que Cristo é o Messias prometido. Se você for ver a história de povos antigos, lá no Egito, na Babilônia, os caldeus, na Mesopotâmia, você vai ver que líderes, que governos, eles se intitulavam deuses, mas eles morreram. E o interessante é que você pode ver a história ali dos faraós, que se diziam ser deuses, eles, para se eternizarem, eles eram mumificados. Como? Eles vão se eternizar sendo mumificados. Eles estão mortos.
Cristo não. Cristo ele foi crucificado, ele foi pendurado na cruz, morreu, foi colocado dentro de um túmulo, ao terceiro dia ressuscitou, andou nesta terra por mais 40 dias, instruiu aos seus discípulos, e lá em Atos 1 você vê que ele subiu aos céus. Então, o Cristo ele é o único. E Estevão, ele, quando está sendo apedrejado, ele olha para os céus, eis que vejo os céus abertos. E ele vê Cristo à direita do Pai. Não tem como refutar que Cristo não é o Deus, o Messias prometido, o nosso Salvador. Jesus veio ao mundo e nos resgata. Jesus está aqui nos resgatando e mostrando que nós podemos crer nesta verdade. Então, não deixe de crer que Cristo é o nosso Salvador. Creia nesta palavra. Ele veio para te resgatar, ele veio para te salvar. Amém? E a nossa próxima lição será Jesus de menino a homem. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.